A terra de Canaã repousava sobre um sol implacável, marcada pelo caminhar lento dos rebanhos e pela fundação de promessas milenares. No coração desta paisagem áspera, habitava a extensa família de Jacó, um clã regido pela complexidade das relações e pelo peso da história. José, o penúltimo filho, era o fulcro de uma devoção paterna que os anos não haviam diminuído. Nascido da amada Raquel, ele personificava o conforto tardio de Jacó, um reflexo de paz em meio a uma vida de contendas e fugas. Essa predileção, porém, era um veneno silencioso que corrompia o convívio fraternal. Os 10 irmãos mais velhos viam a atenção dispensada a José não como carinho, mas como a negação de seu próprio valor e esforço. O fogo da inveja encontrou seu catalisador em um objeto singular, a túnica de múltiplas cores. Não era meramente uma vestimenta, mas um manifesto de honra e distinção, um manto que separava José das árduas tarefas do campo e o elevava a uma posição de destaque injustificada. Quando o tecido luxuoso, vibrante sobre a luz do deserto, envolvia a figura de José, ele não apenas vestia a peça, ele exibia involuntariamente a preferência que lhes era negada. O vislumbre daquela túnica era uma ofensa visual, um lembrete constante da parcialidade do patriarca e do privilégio que ele representava. O ciúme se aprofundava, transformando-se em um ressentimento denso, alimentado pela suspeita de que o jovem seria o herdeiro exclusivo do favor divino e terreno. Para adicionar peso ao seu fardo de predileção, José carregava consigo a inocência perturbadora das visões. Seus sonhos não eram apenas frutos da imaginação juvenil, eram profecias de um destino grandioso, sussurros da providência que revelavam uma futura autoridade inquestionável. Ele narrava com a simplicidade da pureza a prostração das gavetas de trigo de seus irmãos diante da sua, e a inclinação reverente do sol, da lua e das 11 estrelas. Tais relatos, interpretados pelos irmãos como manifestações de uma arrogância insuportável, selaram o destino iminente do rapaz. As revelações divinas, destinadas a prepará-lo para sua jornada, serviram apenas para armar a mão daqueles que o odiavam. A túnica era a prova de favoritismo, os sonhos a evidência de uma ambição perigosa. A rotina de pastoreio, que mantinha os irmãos afastados do acampamento principal, ofereceu o palco e a oportunidade para a execução de um plano sombrio. Jacó, impulsionado pela inquietude paternal, enviou José, o mais despreparado para o confronto, em uma missão de inspeção. O jovem partiu, carregando a autoridade da túnica e a esperança de seu pai, rumo às pastagens distantes de Dotã. Ele se dirigia, sem saber, ao limiar da sua existência conhecida, cruzando a fronteira entre o lar seguro e o precipício da traição. Aquele ato de obediência tornou-se o convite fatal para a aventura que o arrancaria de sua zona de conforto e o lançasse no deserto da incerteza. Enquanto caminhava, a figura de José se destacava contra a poeira, um alvo visível e, para os olhos dos irmãos, um obstáculo a ser removido. O ódio, cultivado em segredo, estava maduro para a colheita. A decisão de destruí-lo não foi um impulso momentâneo, mas a manifestação final de uma inveja há muito nutrida. Vender José como escravo, livrar-se para sempre de sua presença e de suas profecias, parecia o único caminho para restaurar a ordem e a primazia que acreditavam ser deles. A maldade humana, no entanto, sem perceber, estava a serviço de um desígnio maior. Aquele que seria atirado na cisterna e comercializado por mercadores ismaelitas não era apenas uma vítima, era o instrumento escolhido para preservar uma nação e garantir a sobrevivência de sua própria linhagem. A queda de José era, paradoxalmente, o primeiro passo de sua ascensão, um doloroso atestado de que, mesmo nos atos mais cruéis, a soberania divina tece o caminho da redenção. O leitor, ao observar essa traição inicial, é convidado a reconhecer que as maiores provações da vida muitas vezes servem como portais para o propósito que Deus havia estabelecido desde o início.
A jornada estava prestes a começar, banhada nas lágrimas da inocência traída e forjada no fogo da adversidade. Parte 2. O fundo da cisterna e a estrada para o Egito. O encontro em Dotã não foi uma reunião familiar, mas uma emboscada calculada. Ao verem José se aproximar, com o brilho provocador da túnica, a última chama de razão se apagou nos corações dos irmãos. A inveja se transformou em fúria. A chegada do jovem foi recebida não com saudação, mas com a brutalidade da violência contida. Eles o agarraram com a selvageria de quem busca não apenas punir, mas aniquilar um símbolo. O primeiro ato de crueldade foi arrancar a túnica colorida, o manto de honra que agora seria rasgado e manchado, tornando-se uma relíquia de seu ódio e o disfarce de seu crime. José, despojado de sua identidade e privilégio, enfrentava a recusa do chamado em sua forma mais literal, a perda de tudo que o definia. O terror daquele momento era visceral. Lançado em uma cisterna seca, escura e fria, José enfrentava o vazio da traição. Lá embaixo, sem água, mas cheio de lama e a ameaça de solidão, ele lutava contra o desespero. O cheiro da terra úmida e o eco oco de seus próprios gritos eram seus únicos companheiros. O herói hesitava, confrontado com a realidade de que aqueles que deveriam protegê-lo eram seus algozes. Este era o seu momento de recusa, onde o medo e a confusão ameaçavam sufocar qualquer fé. No entanto, a providência atuou através de uma consciência tênue. Rúben, o primogênito, movido por um resquício de moralidade ou pelo desejo de evitar um assassinato direto, intercedeu. Ele não o salvou, mas propôs uma suspensão da violência fatal. Enquanto os irmãos se sentavam para comer, celebrando a execução de seu plano, o destino de José se movia na estrada. A visão da caravana de mercadores ismaelitas vindo de Gileade e rumando ao Egito ofereceu uma solução pragmática e mais rentável que a morte. Judá, com a frieza de um negociante, sugeriu a venda. O sangue de um irmão seria evitado, mas a alma seria negociada por 20 moedas de prata. José foi retirado da escuridão da cisterna para a luz ofuscante de um novo tipo de cativeiro. Ele trocou a ameaça da morte pela certeza da escravidão. A dor da perda se somava à humilhação física de ser amarrado e arrastado para longe da terra de seus pais. O Egito, uma terra de arquitetura monumental e mistérios antigos, tornou-se um novo horizonte. A caravana, balançando lentamente sobre o sol do deserto, carregava não apenas especiarias e bálsamo, mas também o futuro da família de Israel. José, sem o conforto de um mentor físico, agarrava-se à única bússola que lhe restava, a convicção de que os sonhos, embora violentados pela realidade, carregavam uma verdade divina. Ele cruzava o primeiro limiar, entrando no mundo estranho e hostil dos egípcios, onde sua fé seria sua única armadura. Parte 3. No Palácio de Potifar. A chegada ao Egito marcou o início de uma vida de servidão sob a sombra de gigantescas estruturas de pedra. José foi levado ao mercado de escravos, um lugar de desumanização e comércio. Sua juventude, força e aparência rapidamente chamaram a atenção de Potifar, um oficial de alta patente do faraó e capitão da guarda. José foi comprado e levado para o luxo organizado, mas desprovido de liberdade, da casa de um egípcio poderoso. Neste novo ambiente, a providência divina começou a se manifestar de maneira inegável. Mesmo na condição de escravo, José mantinha uma conduta de excelência e integridade que transcendia sua situação. Seus olhos demonstravam foco e sua mão, diligência. Potifar observava, impressionado, como a prosperidade seguia José em todas as suas tarefas. Os campos, a casa, os negócios, tudo o que ele tocava florescia. A presença invisível do Deus de Israel estava sobre a vida do jovem, transformando a servidão em uma oportunidade. Potifar, reconhecendo não apenas a competência, mas a aura de bênção que envolvia seu servo, elevou José rapidamente. Em pouco tempo, José deixou de ser um escravo comum e passou a ser o administrador-chefe da casa, tendo total autoridade sobre todos os bens de seu senhor. Potifar depositava tanta confiança em José que não se preocupava com nada, exceto com a comida que ingeria. O palácio de Potifar se tornou o primeiro palco da manifestação do poder de Deus através de José,
preparando-o, sem saber, para responsabilidades muito maiores. A vida de José era a personificação da graça em meio à adversidade. Ele havia cruzado o limiar da sua jornada e agora, na casa de Potifar, ele demonstrava o dom da liderança e da organização. Essa fase, no entanto, introduziu um novo e perigoso teste. A beleza e a graça que o acompanhavam chamaram a atenção indesejada da esposa de Potifar. Esta mulher egípcia, acostumada à satisfação imediata de seus desejos, lançou olhares e depois investidas diretas sobre o jovem administrador. O ambiente seguro e próspero transformou-se em um campo minado de tentação. A tentação era constante e traiçoeira, mas a fé de José era inabalável. Ele reconhecia que ceder não seria apenas um erro moral, mas uma traição direta à confiança de seu senhor e, mais importante, uma ofensa a Deus. A cada investida, ele se esquivava, afirmando a supremacia de sua lealdade e temor. O conflito atingiu seu ápice quando ela o agarrou, tentando forçá-lo a pecar. José fugiu, deixando em suas mãos o seu manto egípcio, uma segunda túnica que agora se tornaria a prova incriminadora. Sua fidelidade lhe custou a liberdade. Parte 4. A prova na prisão. O manto abandonado tornou-se a peça central de uma mentira cruel e vingativa. A esposa de Potifar, humilhada pela rejeição e temendo as consequências, inverteu a verdade. Ela acusou José de tentativa de assédio, usando o manto como evidência de sua resistência. Potifar, confrontado com o testemunho de sua esposa e a aparente prova material, não hesitou. A raiva pela traição percebida superou a racionalidade e a anos de serviço fiel. José foi imediatamente arrastado e lançado na prisão real, o calabouço onde os prisioneiros do rei eram mantidos. Este foi o teste mais severo de sua jornada. José, que havia sido o administrador da casa, agora se encontrava na escuridão fétida da cela, um prisioneiro político sem culpa. Era a personificação de um revés total. Trocou a liderança de um palácio pela humilhação da prisão. O poço de Dotã havia sido substituído pelo calabouço egípcio. Ele enfrentava a amarga verdade de que a virtude não garantia a justiça imediata. Seus aliados eram poucos, seus inimigos poderosos e invisíveis. No entanto, a graça de Deus não o abandonou. Mesmo dentro dos muros da prisão, a presença divina pairava sobre José. O carcereiro, responsável pela custódia dos prisioneiros do faraó, observou o mesmo fenômeno que Potifar. A diligência, a serenidade e a competência de José transformavam o ambiente. Ele não apenas se adaptou, ele prosperou. Em pouco tempo, o carcereiro depositou em José toda a responsabilidade sobre os demais detentos e a administração interna da prisão. José era, novamente, um líder, embora cativo. Naquele ambiente de desespero, o dom profético de José, manifestado primeiramente nos sonhos da juventude, ressurgiu com um propósito prático. Ele encontrou dois ex-servidores do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, ambos caídos em desgraça. Certa manhã, ele os encontrou perturbados por sonhos enigmáticos. José, com humildade e confiança, afirmou que a interpretação pertencia a Deus, mas que ele poderia revelá-la através dele. Ele decifrou os presságios. O copeiro seria restaurado à sua posição em 3 dias. O padeiro seria executado. Ao copeiro, José fez um pedido simples, mas vital, que se lembrasse dele quando retornasse à presença do faraó, intercedendo por sua libertação. O copeiro prometeu, e as profecias se cumpriram exatamente como José havia dito. O padeiro foi executado, o copeiro foi restaurado. A justiça divina se manifestava, mas a lealdade humana falhava. O copeiro, na euforia de seu retorno, esqueceu-se completamente de José. O jovem permaneceu na escuridão da prisão por mais 2 longos anos, testado pela espera e pelo esquecimento, aguardando o momento certo da intervenção divina. Parte 5. O propósito revelado e o triunfo. 2 anos se arrastaram, marcados pelo silêncio e pela estagnação. Então, a mão da providência moveu o palco de maneira dramática. O próprio faraó, o senhor absoluto do Egito, começou a ser atormentado por sonhos vívidos e incompreensíveis.
Ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias sendo engolidas por 7 espigas secas. Nenhuma das magias ou sabedorias egípcias, com todos os seus sábios e sacerdotes, conseguiu decifrar o enigma que perturbava a alma do rei. Neste momento de crise real, o copeiro-chefe subitamente se lembrou de José. A memória do jovem hebreu na prisão e sua capacidade sobrenatural de interpretação retornou com urgência. Ele relatou ao faraó a precisão das profecias de José. Imediatamente, o prisioneiro foi resgatado da escuridão. Ele se barbeou, trocou suas vestes e foi levado à magnificência do Palácio Real, uma transição abrupta e impressionante. Diante do faraó, José manteve sua humildade e fé. Ele rejeitou o crédito pessoal, declarando categoricamente que a sabedoria residia unicamente em Deus, que daria a resposta para a paz do rei. Ao ouvir os sonhos, a revelação foi imediata e cristalina. O Egito enfrentaria 7 anos de fartura sem precedentes, seguidos por 7 anos de uma fome devastadora, uma escassez que aniquilaria toda a memória da abundância. Mais do que apenas interpretar, José ofereceu a estratégia para a sobrevivência. Um homem sábio e prudente deveria ser escolhido para administrar o país, armazenando 1/5 da colheita durante os anos de prosperidade, preparando os silos para a inevitável calamidade. O faraó, maravilhado pela clareza da profecia e pela sagacidade da solução, reconheceu a manifestação do Espírito de Deus em José. Aquele que havia entrado no palácio como escravo e saído como prisioneiro, agora recebia a mais alta honra. O faraó o revestiu com um anel de sinete, vestes de linho fino e um colar de ouro, transformando-o em um príncipe. José foi nomeado governador de todo o Egito, ficando abaixo apenas do próprio faraó. A recompensa pela fidelidade e o cumprimento do ordel na prisão culminava em poder e autoridade inigualáveis. O escravo se tornou salvador e seus sonhos da juventude começavam a se materializar em uma escala inimaginável. Parte 6. O encontro transformador. Os 7 anos de fartura vieram exatamente como previsto. José, agora conhecido como Zafenate-Paneia, cumpriu sua tarefa com rigor e eficiência divina. Ele viajava por todo o Egito, supervisionando a construção de gigantescos celeiros e armazenando grãos em tal quantidade que a contagem se tornou impossível. José não apenas administrava a comida, ele administrava o tempo, preparando a nação para a crise iminente. Quando a fome atingiu, a terra de Canaã e todas as nações circundantes foram severamente atingidas. Apenas o Egito tinha pão, graças à previdência de José. O mundo inteiro peregrinava ao Egito em busca de sustento. E foi assim que a profecia original se cumpriu, não com o triunfo arrogante da juventude, mas com a solenidade da soberania divina. Jacó, desesperado pela escassez em Canaã, enviou seus 10 filhos mais velhos ao Egito para comprar comida. Eles entraram no palácio e foram conduzidos à presença do governador, o homem que controlava a vida e a morte de milhões. Eles se prostraram com o rosto em terra, cumprindo a visão dos feixes e das estrelas, sem o menor reconhecimento de quem era o homem poderoso diante deles. José, no entanto, os reconheceu imediatamente. Ele viu nos rostos envelhecidos e curvados os traidores de seu passado. O momento era de intensa dor e complexidade moral. Ele optou por testar seus corações, buscando a prova de que o tempo e o sofrimento haviam transformado a crueldade em arrependimento. Ele os tratou com aspereza, acusando-os de serem espiões. A série de testes foi meticulosa. Ele prendeu Simeão, forçou-os a retornar com o caçula, Benjamim, e plantou uma taça de prata na sacola deste último, acusando-o de roubo para forçar uma nova e mais profunda crise. A cada etapa, os irmãos demonstravam um senso crescente de culpa e responsabilidade mútua, reconhecendo que seu sofrimento atual era a retribuição pelo mal que haviam infligido a José anos antes. Eles estavam na estrada de volta para casa, mas o fardo de seu pecado os impedia de progredir, forçando-os a confrontar o passado que tentaram enterrar. Parte 7. A revelação, o perdão e o legado. O clímax do drama ocorreu quando Judá, em um ato de sacrifício e amor fraternal, intercedeu por Benjamim.
Vendo a angústia de seu pai e a nova maturidade moral de seus irmãos, José não pôde mais conter a emoção que o consumia. O momento da revelação era inevitável. Ele ordenou que todos os egípcios saíssem de sua presença. Sozinho com seus irmãos, José irrompeu em lágrimas incontroláveis, um choro tão alto que os egípcios do lado de fora podiam ouvir. Através das lágrimas, ele proferiu as palavras que mudariam o curso da história da família. Eu sou José, vosso irmão. O terror e a incredulidade tomaram conta dos irmãos, que ficaram paralisados de medo diante do homem que eles haviam vendido e que agora detinha poder absoluto sobre suas vidas. O medo deles era profundo, mas o perdão de José era mais profundo ainda. Ele não buscou vingança, ele buscou a reconciliação. José os acalmou, afirmando que o ato deles, embora motivado pela maldade humana, havia sido orquestrado pela mão divina. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, ele declarou, mostrando que o sofrimento foi a ressurreição necessária para salvar a vida de muitos. Deus havia transformado o mal em bem, fazendo dele um pai para o faraó e um salvador para sua família. José instruiu seus irmãos a trazerem Jacó e toda a família para o Egito, onde seriam instalados na melhor das terras, Gósen, e sustentados durante os anos restantes da fome. A família de Israel, cerca de 70 almas, fez a jornada para o Egito. Jacó, ao reencontrar o filho que considerava morto, experimentou a plenitude da graça restauradora de Deus. A família, reunida e salva, floresceu sob a proteção de José. O retorno à paz foi completo. José garantiu que sua família fosse bem cuidada, e após a morte de Jacó, ele reafirmou seu perdão, garantindo aos irmãos que não haveria retaliação. A história de José encerrou-se como um testamento vivo da soberania de Deus. Ele não apenas perdoou, mas compreendeu que o propósito divino se manifesta através de caminhos tortuosos. Ele retornou com o elixir, o perdão e a prova de que a fé e a perseverança transformam a traição em triunfo, garantindo que o legado de Israel fosse preservado para as gerações futuras. Aquele silêncio na Câmara, após a declaração chocante, não era de paz, mas de um terror paralisante. Os irmãos de José não conseguiam mover-se, incapazes de conciliar a imagem do menino abandonado com a autoridade monumental que controlava a nação mais poderosa da terra. O perdão de José não era apenas um alívio, era um abismo de graça que os confrontava com a enormidade de sua crueldade passada. A culpa deles era um peso insuportável, temendo a qualquer momento a retaliação que o poder egípcio poderia infligir. Contudo, a atitude do governador era o oposto da vingança. José, agindo como um agente da paz celestial, esforçou-se para resgatar os irmãos da armadilha da sua própria consciência. Ele não os viu mais como agressores, mas como peças necessárias em um esquema divino de preservação. Ele lhes explicou que o drama da cisterna e da escravidão não havia sido um desvio, mas a rota planejada, um doloroso curso de eventos traçado para que a semente de Israel pudesse sobreviver à catástrofe global que se desenrolava. Essa perspectiva teológica, que elevava a traição humana à categoria de instrumento providencial, desmantela o poder destrutivo do ressentimento, libertando ambos, perdoador e perdoados, da escravidão do passado. Ademais, a reunião da família foi um espetáculo de restauração. Jacó, ao receber a notícia de que seu filho, há muito pranteado, estava vivo e era o sustentáculo do Egito, sentiu o retorno da vida a um coração que julgava endurecido pela dor. A mudança não foi apenas geográfica, foi um rearranjo emocional e espiritual. Os irmãos voltaram a Canaã e trouxeram o patriarca e toda a sua parentela, uma migração que garantiu a continuidade da linhagem e o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Dessa forma, o assentamento em Gósen foi uma jogada estratégica de profunda importância. José, valendo-se de sua posição, isolou intencionalmente sua família na melhor terra de pastagem, uma área distinta, separada da vida urbana e religiosa egípcia. Essa segregação não era punitiva, mas protetora. Ela permitiu que a família hebreia, com suas tradições pastoris e sua monoteísta fé incipiente, se multiplicasse e florescesse sem ser imediatamente absorvida pela cultura politeísta egípcia. Gósen funcionou como o berço seguro, o útero onde a família de Jacó pode crescer, afastada das influências corruptoras do poder faraônico, aguardando o momento de se constituir como uma nação.
Posteriormente, após o ciclo natural da vida se completar e Jacó ser sepultado com honras na terra de Canaã, um temor residual voltou a assombrar os corações dos irmãos. Eles temiam que o perdão de José estivesse condicionado à presença de seu pai e que agora, livre dessa obrigação filial, ele pudesse finalmente exercer sua autoridade para a retaliação. Essa desconfiança, sutil e profundamente humana, exigiu uma última e definitiva manifestação de graça por parte de José. Ele reafirmou com uma serenidade inabalável que não era seu papel usurpar a justiça divina. Sua missão estava ancorada na fidelidade a Deus, garantindo a eles que, enquanto ele vivesse, eles estariam seguros. Em síntese, o legado de José se estendeu muito além da salvação econômica do Egito. Ele se tornou o guardião da aliança, o elo entre a promessa patriarcal e o futuro êxodo. Sua vida foi um testemunho de que o caráter moldado no crisol da adversidade é a única verdadeira riqueza. Mesmo em seus últimos dias, já idoso e vendo a multiplicação de sua própria descendência, ele não esqueceu o destino maior de seu povo. Ele fez os filhos de Israel jurarem que, quando Deus os tirasse do Egito, levariam seus ossos consigo. Este ato final foi um poderoso testemunho de fé inabalável, uma âncora simbólica que assegurava à geração futura que o Egito era apenas uma morada temporária. A história de José encerrava-se não com um trono no Nilo, mas com a antevisão de uma sepultura na Terra Prometida, transformando sua própria ossada em um mapa e uma lembrança perene da esperança. Deve-se considerar, ademais, a mutação profunda da paisagem social egípcia nas décadas que se seguiram ao sepultamento final de José. A família que chegara como hóspede de honra, acobertada pela benevolência de um vizir poderoso, com o passar das gerações, transformou-se em uma massa populacional de contornos acentuadamente distintas. A surpreendente fecundidade das mulheres de Israel, abençoada na terra fértil do Nilo, gerou um crescimento demográfico que superava dramaticamente o ritmo da população nativa. O Vale de Gósen, outrora um refúgio idílico para o pastoreio, converteu-se em um viveiro de vitalidade, onde a herança de Jacó se multiplicava, firmando raízes que se aprofundavam no solo egípcio, tornando-os não mais estrangeiros temporários, mas uma força intrínseca. No entanto, o tempo, este arquiteto silencioso da história, começou a corroer o pedestal da gratidão. As novas linhagens egípcias que ascenderam ao poder no trono de Tebas não possuíam a memória vívida da crise da fome nem o reconhecimento pessoal pela genialidade salvadora de José. Para esses novos administradores, o antigo vizir era meramente uma figura histórica distante, um nome inscrito em velhos papiros administrativos. O respeito pela intervenção que salvara o Egito cedeu lugar a uma cautelosa desconfiança em relação ao seu numeroso clã. A gratidão é efêmera, o interesse político é perene. Consequentemente, a manutenção da identidade cultural hebraica tornou-se um ponto de fricção inegável. Os israelitas preservavam costumes ancestrais e rituais que, em muitos aspectos, representavam uma afronta silenciosa ao complexo panteão egípcio. Sua recusa em assimilar plenamente as práticas religiosas e sua insistência na adoração de um Deus invisível e único funcionavam como barreiras intransponíveis. Essa coesão espiritual, juntamente com os casamentos preferencialmente endogâmicos, criou uma verdadeira cápsula cultural, uma nação dentro da nação que os egípcios observavam com crescente apreensão e ressentimento. O temor do faraó era alimentado pela percepção de que eles não eram meros vizinhos, mas sim um corpo estranho e indivisível. Sob tal prisma de isolamento voluntário e crescimento exponencial, a nova dinastia faraônica rapidamente transformou a concentração hebraica de uma bênção em um risco estratégico. Eles não enxergavam mais uma força de trabalho útil, mas sim uma falange potencialmente sediçosa. A lógica da segurança nacional egípcia ditava que uma população estrangeira, forte e coesa, poderia aliar-se facilmente a invasores asiáticos em caso de conflito, desestabilizando a retaguarda do reino. Esse medo, sutilmente plantado por conselheiros influentes, transformou a comunidade israelita, agora próspera e numerosa, em uma ameaça geopolítica, mudando radicalmente a forma como a monarquia os percebia e administrava. Destarte, a política de proteção, herdada dos dias de José, reverteu-se drasticamente em um plano frio de contenção e subjugação. Não se tratava mais de honrar um antigo salvador, mas de garantir a estabilidade do império.
O faraó começou a formular uma estratégia para quebrar o espírito hebraico e diminuir o ritmo de procriação sem provocar uma rebelião imediata. A imposição de tarefas árduas e a transformação de sua residência em um regime de trabalho forçado foram os primeiros passos. O objetivo primordial era subjugar a vontade e diluir o senso de identidade, fazendo com que o povo, sobrecarregado pelo esforço físico e pela dor, abandonasse a memória de sua herança espiritual. A sombra do cativeiro, portanto, não surgiu de um ódio espontâneo, mas de um cálculo político impiedoso que, ironicamente, pavimentaria o caminho para um novo e mais dramático clamor por redenção. A provação que se iniciava seria o fogo que transformaria a família de Jacó no povo de Israel. A segurança que os anos de José proporcionaram começou a se desintegrar sob o peso das novas dinastias. A ascensão de um faraó que desconsiderava a memória histórica do salvador estrangeiro não foi um mero lapso de ingratidão, mas um cálculo político frio e inexorável. A outrora aclamada prosperidade dos hebreus transformou-se em uma ameaça percebida, um espinho fincado na lateral da estabilidade egípcia. A vasta burocracia do Nilo, instrumento de organização nos tempos de fartura, reorientou-se para a engenharia da opressão. Consequentemente, a liberdade de Gósen foi sistematicamente substituída pelo jugo. O faraó, percebendo a ineficácia das leis de servidão simples para conter a multiplicação, impôs uma política de trabalho forçado, projetada para quebrar não apenas as costas, mas também o espírito. Os israelitas foram arrancados da tranquilidade de seus rebanhos e forçados a realizar as tarefas mais degradantes e extenuantes, a manufatura de tijolos e a edificação de cidades-armazéns para a glória do opressor. O trabalho na argila, sob o sol causticante, não visava apenas a produção, era uma estratégia psicológica para reduzir a dignidade humana ao pó. Adicionalmente, o regime de cativeiro não oferecia pausas. Capatazes egípcios eram instalados sobre eles, homens brutais, cuja única métrica de sucesso era o sofrimento e a produtividade incessante dos hebreus. A carga de trabalho era aumentada arbitrariamente e a matéria-prima para a confecção dos tijolos, como a palha, era retirada, exigindo que os escravos buscassem o material por conta própria, mantendo simultaneamente a mesma cota de produção. Essa crueldade refinada, forçando-os a um ciclo vicioso de exaustão e punição, tinha o objetivo claro de extinguir qualquer vislumbre de esperança e anular sua identidade como povo de Deus. Sob essa nova perspectiva de dor e desespero, o legado de José deixou de ser uma história de sucesso pessoal e transformou-se em um bálsamo teológico. A memória dos ossos de José, que repousavam simbolicamente entre eles, funcionava como uma âncora invisível. Não era o poder dele que importava agora, mas o propósito que o havia movido. O povo se lembrava de que, mesmo o administrador de todo o Egito, havia sido um homem injustiçado, um prisioneiro. Essa lembrança profunda lhes fornecia o entendimento de que a provação não era o fim da história, mas um capítulo intermediário necessário, um teste de fogo que precederia a libertação prometida. A provação que se iniciava seria uma lenha para seus esforços de libertação, precedendo a libertação prometida pelo novo povo. Em contrapartida à tirania egípcia, a resiliência espiritual dos hebreus florescia. Quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam, um fenômeno biológico e espiritual que desafiava a lógica da escravidão. Essa multiplicação se tornou o maior terror do faraó, que viu seus planos de contenção fracassarem diante da intervenção invisível de uma força maior. O desespero do tirano atingiu seu ápice, culminando no edito de infanticídio, uma tentativa monstruosa de matar a esperança no berço. A crueldade, agora dirigida contra a vida mais inocente, revelou a dimensão existencial da ameaça que o faraó percebia, confirmando, paradoxalmente, que os filhos de Israel eram, de fato, um povo escolhido. Assim, o período egípcio, iniciado sob o luxo da providência e encerrado na brutalidade da escravidão, pavimentou a forja de uma nação. A transição da família nômade e dispersa para uma vasta comunidade coesa, subjugada por um inimigo comum, unificou-os de uma maneira que a liberdade de Canaã jamais permitiria. O gemido sob o chicote não era apenas uma lamentação, mas um clamor que, através das eras, subiria ao céu, invocando a promessa de libertação.
A história de José, portanto, não terminou com sua morte, mas se eternizou como a fundação da fé que sustentaria seu povo através de 4 séculos de sombra, preparando o cenário para a epopeia da redenção. A vastidão do deserto, que engolira a figura de um jovem vendido, ressurgiu como um mar de grãos, onde a soberania humana se curvou à presença divina. A tecelagem do destino de José não havia sido executada em teares de seda, mas no cadinho da traição e na escuridão da masmorra. Aquilo que os homens planejaram como o fim de uma linhagem se tornou o meio pelo qual uma promessa se manifestou. O filo do ciúme e da violência, que parecia ter rompido a trama familiar, foi meticulosamente reintroduzido na tapeçaria, criando um padrão de resgate e elevação que transcendia a lógica terrena. A complexidade da jornada revelou uma verdade inexorável. A fé não é um escudo contra a adversidade, mas sim o motor que a transforma em propósito. A capacidade de José de perdoar, de enxergar além da crueldade de seus irmãos para vislumbrar a intervenção divina, não foi um ato de bondade passiva. Foi uma alavanca espiritual que quebrou o ciclo ancestral de vingança e ressentimento que havia marcado a família de Jacó por gerações. A reconciliação, banhada em lágrimas no palácio egípcio, selou a passagem de um clã turbulento para uma comunidade unificada, preparada para carregar o peso de uma identidade coletiva. O Egito, com toda sua monumentalidade e seu poderio militar, serviu como um útero temporário, um refúgio seguro forjado na providência. A família de Israel assentou-se em Gósen e a promessa de multiplicação dada a Abraão irrompeu com uma força vital que desafiava o ambiente. A segurança, no entanto, era apenas uma pausa estratégica na longa peregrinação. A grande lição estava em compreender que o ápice da glória terrena de José, seu cetro e seu anel de sinete, eram apenas instrumentos momentâneos. O verdadeiro tesouro era o alicerce espiritual que ele deixava, a certeza de que a fidelidade a Deus prospera mesmo quando a justiça humana falha. Contudo, a história humana é marcada pelo esquecimento. As novas gerações de poder, que não conheceram a fome nem a gratidão, observaram o crescimento hebraico com olhos de desconfiança. O santuário se tornou uma gaiola e a prosperidade se transformou em servidão. O peso da argila e o cheiro do suor se tornaram um novo batismo para os filhos de Israel. A opressão não era um acidente, mas um novo ciclo de teste, uma maneira dolorosa de purificar a identidade e separar o povo da assimilação cultural, forçando-os a clamar pela herança que estava sendo lentamente sufocada. A forja da escravidão era o prenúncio da libertação, o último degrau necessário para que a família se tornasse nação. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que a narrativa inteira é um testemunho da paciência cósmica. O plano divino não é linear, mas espiralado, utilizando quedas e ascensões, perdas e recuperações para moldar o caráter e cumprir a promessa. A longa noite do cativeiro, iniciada pela crueldade fraternal e perpetuada pela tirania faraônica, não era o fracasso da aliança, mas a sua solidificação. O murmúrio sob o chicote egípcio era, paradoxalmente, a melodia que preparava a nação para ouvir a voz de Deus no deserto. Essa espera, esse sofrimento prolongado, agora nos conduz ao limiar da intervenção final, onde a justiça será feita e o propósito original será plenamente revelado. A semente da promessa, plantada no sofrimento de José, está pronta para florescer no milagre. A longa noite de cativeiro que se abateu sobre os filhos de Israel, nascidos sob a sombra das pirâmides, não era um desvio caótico, mas a fase final e crucial da jornada iniciada com a queda de um jovem no poço. A providência que elevara José ao comando do Egito não se manifestara apenas para salvar uma família da fome. Ela havia desenhado um palco onde o povo eleito seria forçado a amadurecer. O trabalho forçado, a argila pesada e a brutalidade dos capatazes tornaram-se o crisol onde a identidade nômade e tribal seria forjada na dureza de uma nação. A escravidão, paradoxalmente, foi o cordão umbilical que uniu o povo de Deus sob um único clamor de socorro. Contudo, a memória de José, o governador que perdoou, permaneceu como uma chama resistente à tirania. Esta não era uma lição sobre sucesso material, mas sim sobre a transcendência da dor.
A traição dos irmãos, o isolamento na prisão e a responsabilidade esmagadora do poder foram degraus necessários para que ele pudesse, no tempo de Deus, pronunciar a mais libertadora das frases: Deus fez isto para preservar vidas. Ao compreender que o mal humano fora instrumentalizado pelo bem divino, José não apenas salvou sua família fisicamente, ele lhes legou a chave da liberdade espiritual. O perdão, em seu ato final, desarmou o ressentimento que poderia ter corroído Israel por dentro, permitindo que a energia do sofrimento fosse direcionada para a esperança externa. Assim, a narrativa de José se revela como uma poderosa demonstração da fidelidade que sobrevive à escuridão. O propósito não se manifesta na ausência de conflito, mas precisamente em sua superação. O desígnio de Deus frequentemente exige que entremos nos lugares de nossa maior vulnerabilidade, sejam eles cisternas escuras ou prisões injustas, para que possamos emergir transformados e aptos a cumprir uma missão que excede nossa própria compreensão. A túnica colorida, que simbolizava o favor humano e despertava a inveja, foi trocada pelas vestes de linho fino, símbolo da autoridade divina. Mas a maior honra de José não estava no cetro egípcio, e sim na capacidade de ver o horizonte além da dor imediata. O Egito passaria, seus faraós seriam esquecidos, mas a promessa a Abraão subsistiria. A âncora simbólica para esta certeza repousava por fim nos ossos de José, um pedido final que ecoava a fé inabalável. Ele não queria descansar sob a glória mumificada do Nilo, mas ser levado para a incerteza da terra prometida. Esse desejo, comunicado através de um juramento solene, era a mais eloquente das pregações. Era um lembrete físico e espiritual transmitido de geração em geração de que a morada no Egito era apenas temporária, uma longa noite que antecedia a aurora. Que esta história ressoe em nós como a certeza de que nenhum ato de maldade ou nenhuma circunstância de opressão pode anular o destino traçado pela soberania divina. Os nossos próprios poços e prisões são, muitas vezes, apenas o prefácio de uma glória maior, o treinamento rigoroso para a responsabilidade que Deus nos reserva. Quando a sombra da injustiça pesar sobre o nosso caminho, que nos lembremos do governador no palácio, vendo o perdão como a única forma de nos libertar de nossos algozes e de alinhar nosso sofrimento com o propósito eterno. A perseverança não é esperar o fim da tempestade, mas sim cantar o hino da esperança em meio ao vendaval, sabendo que Deus está tecendo em cada fio rompido da nossa vida o tapete da nossa redenção. Esta é a herança imortal de José, a convicção de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tornando a nossa jornada, por mais árdua que seja, um testemunho vivo da vitória final da fé.